a ideia que criou a Apple, o menino que foi adotado, e desafiou o mundo. 24 de fevereiro de 1955. Na cidade de São Francisco, Califórnia, um menino acabava de nascer. Mas, poucas horas depois de vir ao mundo, sua vida tomaria um rumo completamente inesperado. Sua mãe biológica, Joanne Schiebel, ainda era uma estudante universitária. Seu pai biológico, Abdul Fattah Jandali, era um jovem estudante sírio. Naquela época, o relacionamento entre os dois enfrentava forte oposição da família. Sem condições de criar o bebê, tomaram uma decisão extremamente difícil: colocá-lo para a adoção. Antes mesmo de nascer, Joanne fez uma única exigência: seu filho deveria ser adotado por uma família que valorizasse a educação. Inicialmente, um casal de advogados foi escolhido, mas desistiram da adoção ao descobrirem que o bebê era um menino e não uma menina. Foi então que outro casal recebeu uma ligação inesperada. Paul Jobs, um mecânico especializado em máquinas, e Clara Jobs, uma contadora. Eles não eram ricos, não tinham um diploma universitário, mas ofereceriam algo muito mais importante: amor. Naquela noite, o pequeno Steve ganhou uma nova família. Anos depois, quando perguntavam sobre seus pais biológicos, Steve respondia sem hesitar: Paul e Clara são meus pais. Os outros apenas contribuíram com o material genético. Essa frase mostrava o quanto ele era grato ao casal que o criou. Paul Jobs teve uma influência enorme sobre o filho. Nos finais de semana, levava Steve para a garagem de casa. Enquanto muitos pais ensinavam futebol ou pescaria, Paul ensinava algo diferente. Mostrava como desmontar motores, como usar ferramentas, como montar equipamentos. Mas havia uma lição que Steve jamais esqueceria. Sempre que construíam alguma coisa, Paul dizia: mesmo a parte que ninguém vê deve ser feita com perfeição. Ele explicava que um bom marceneiro nunca usava madeira barata na parte de trás de um armário, mesmo que ninguém fosse olhar, porque a qualidade começa quando ninguém está observando. Décadas depois, Steve Jobs aplicaria exatamente essa filosofia nos produtos da Apple. Até o interior dos computadores, invisível para a maioria dos consumidores, precisava ser bonito e organizado. Ainda criança, Steve demonstrava uma curiosidade incomum. Gostava de desmontar rádios, televisores, brinquedos, queria entender como tudo funcionava. Às vezes conseguia montar tudo novamente, outras vezes, nem tanto. Mas isso nunca diminuía sua vontade de aprender. Na escola, entretanto, Steve era um desafio para os professores. Muito inteligente, mas facilmente entediado. Quando as aulas não despertavam seu interesse, fazia brincadeiras, interrompia a classe e criava confusão. Certa vez, uma professora percebeu que aquele garoto não era desobediente por falta de capacidade. Pelo contrário, ele precisava de desafios maiores. Começou a oferecer pequenos prêmios quando Steve concluía exercícios extras. Funcionou. Pela primeira vez, alguém havia descoberto como despertar sua motivação. Seu desempenho mudou completamente. Pouco tempo depois, a família Jobs se mudou para uma região da Califórnia que, anos mais tarde, ficaria conhecida como o coração da inovação mundial, o Vale do Silício. Naquela época, poucas pessoas imaginavam a importância daquele lugar. Mas empresas de eletrônica começavam a surgir por todos os lados. Engenheiros, inventores, técnicos. Todos compartilhavam conhecimento e experimentavam novas tecnologias. Steve cresceu cercado por essa atmosfera. Depois da escola, caminhava pelo bairro observando oficinas e laboratórios. Conversava com engenheiros, fazia perguntas, queria entender tudo. Foi nesse ambiente que nasceu sua paixão pela eletrônica. Mas havia algo curioso. Steve não era o melhor engenheiro, nem o melhor programador.
Sua maior habilidade era outra. Ele conseguia enxergar possibilidades onde ninguém mais via. Enquanto muitos pensavam em circuitos, Steve pensava nas pessoas. Enquanto engenheiros discutiam especificações técnicas, ele imaginava como a tecnologia poderia transformar a vida de milhões de pessoas, sem perceber. A maior qualidade de Steve Jobs nunca seria construir computadores. Seria imaginar um futuro que ainda não existia. E foi justamente essa visão que o levaria a conhecer uma pessoa tão brilhante quanto diferente dele. Um jovem tímido, apaixonado por eletrônica, capaz de construir computadores como ninguém. Seu nome era Steve Wozniak. A amizade entre aqueles dois jovens mudaria para sempre a história da tecnologia. Capítulo 2. Dois Steves, uma ideia e um futuro improvável. No início da década de 1970, Steve Jobs era um adolescente inquieto. Gostava de eletrônica, mas também se interessava por música, design, filosofia e pela cultura que crescia na Califórnia. Ele fazia perguntas que poucos da sua idade faziam. Queria entender como a tecnologia poderia mudar a vida das pessoas. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, outro jovem passava horas montando circuitos eletrônicos por puro prazer. Seu nome era Steve Wozniak. Diferente de Jobs, Woz era tímido, reservado, não gostava de aparecer, mas tinha um talento extraordinário. Conseguia projetar computadores e equipamentos eletrônicos praticamente de memória. Para ele, construir circuitos era como resolver um quebra-cabeça. Os dois pareciam completamente diferentes. Um era sonhador e comunicativo. O outro era técnico e introvertido. Mesmo assim, compartilhavam uma paixão em comum, a eletrônica. Foi um amigo em comum, Bill Fernandes, quem decidiu apresentá-los. Quando Steve Jobs conheceu Steve Wozniak, percebeu imediatamente que estava diante de alguém especial. Wozniak tinha apenas 18 anos, Jobs 17. A conversa durou horas. Falaram sobre computadores, brincadeiras eletrônicas, música, tecnologia. No final daquele encontro, nasceu uma amizade que mudaria a história. Pouco tempo depois, os dois descobriram uma curiosidade do sistema telefônico americano. Naquela época, as ligações de longa distância eram controladas por sinais sonoros. Quem conseguisse reproduzir esses sons poderia, teoricamente, fazer chamadas sem pagar. Era um enorme desafio técnico. Para a maioria das pessoas, apenas uma curiosidade. Para Wozniak, um problema interessante para resolver. Durante semanas, ele estudou o funcionamento do sistema. Depois de muitos testes, construiu um pequeno equipamento eletrônico capaz de reproduzir exatamente os tons utilizados pela companhia telefônica. O aparelho ficou conhecido como Blue Box. Quando Steve Jobs viu o equipamento funcionando, ficou impressionado. Mas, ao contrário de Wozniak, ele enxergou outra oportunidade. Não apenas construir, vender. Jobs convenceu o amigo a fabricar algumas unidades. Os dois começaram a oferecer o aparelho para estudantes universitários. Cada venda rendia um bom dinheiro. Era ilegal. Eles sabiam disso. Mas aquela experiência ensinou algo muito importante. Pela primeira vez, Steve Jobs percebeu que tecnologia e negócios podiam caminhar juntos. Anos mais tarde, ele lembraria desse episódio com uma frase marcante. Se não tivesse existido a Blue Box, provavelmente nunca teria existido a Apple. Porque foi ali que ele descobriu que uma boa ideia, quando bem apresentada, podia se transformar em um negócio. Mesmo assim, Jobs entendia que aquele caminho não poderia durar para sempre. Ele queria criar algo legal, algo capaz de mudar o mundo. Depois de terminar o ensino médio, decidiu ingressar no Reed College, uma universidade conhecida por incentivar o pensamento criativo. Mas havia um problema. As mensalidades eram extremamente caras. Seus pais faziam um enorme esforço para ajudá-lo.
Steve percebeu que eles estavam sacrificando praticamente todas as economias da família. Depois de apenas um semestre, tomou uma decisão inesperada. Abandonou a faculdade. Parecia um fracasso. Mas, curiosamente, foi justamente essa decisão que mudaria sua vida. Mesmo sem estar oficialmente matriculado, Steve continuou frequentando algumas aulas como ouvinte. Ele escolhia apenas as disciplinas que realmente despertavam seu interesse. Uma delas parecia completamente inútil para um futuro empresário: caligrafia, a arte de desenhar letras com beleza e precisão. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas aulas influenciariam diretamente os computadores da Apple anos depois. Steve também não. Mas estava prestes a descobrir que, às vezes, conhecimentos aparentemente sem utilidade podem transformar o futuro de maneiras inesperadas. Capítulo 3 – A garagem onde nasceu a Apple. Depois de abandonar a faculdade, Steve Jobs viveu um dos períodos mais difíceis de sua vida. Sem dinheiro, sem diploma, sem um plano definido. Para economizar, dormia no chão da casa de amigos. Juntava garrafas de refrigerante para conseguir alguns trocados. Caminhava quilômetros até um templo Hare Krishna para comer gratuitamente aos domingos. Para muitas pessoas, aquele jovem parecia perdido. Mas, na mente de Steve, algo diferente estava acontecendo. Ele acreditava que ainda encontraria seu propósito. Enquanto isso, Steve Wozniak continuava trabalhando como engenheiro na Hewlett-Packard, a HP. Nas horas vagas, passava noites criando circuitos eletrônicos apenas por diversão. Foi então que os dois começaram a frequentar um pequeno grupo chamado Homebrew Computer Club. Era um encontro de engenheiros, estudantes e apaixonados por tecnologia. Todos levavam seus projetos, compartilhavam ideias, mostravam invenções. Naquela sala, ninguém imaginava que estava assistindo ao nascimento da revolução dos computadores pessoais. Na época, computadores eram enormes, caros, difíceis de usar e praticamente inacessíveis para uma pessoa comum. Mas Wozniak acreditava que podia construir algo completamente diferente. Depois de semanas de trabalho, criou um pequeno computador que funcionava de maneira surpreendente. Era compacto, simples e muito mais barato do que qualquer máquina existente. Quando apresentou o projeto aos participantes do clube, todos ficaram impressionados. Para Wozniak, aquilo era apenas um hobby. Ele queria compartilhar o projeto gratuitamente. Steve Jobs enxergou outra coisa, uma oportunidade. Naquela mesma noite, enquanto voltavam para casa, Jobs fez uma pergunta ao amigo. E se vendêssemos isso? Wozniak riu. Nunca havia pensado em transformar sua invenção em um negócio. Gostava de construir, não de vender. Mas Steve insistiu. Ele acreditava que milhares de pessoas gostariam de ter um computador em casa. Naquele momento, quase ninguém concordava com essa ideia. Especialistas diziam que computadores eram ferramentas para grandes empresas e universidades. Jobs discordava. Ele imaginava famílias usando computadores, estudantes aprendendo em casa, pequenos empresários organizando seus negócios. Parecia uma visão distante. Mas era exatamente essa capacidade de imaginar o futuro que fazia Steve Jobs ser diferente. Os dois decidiram começar. Sem investidores, sem fábrica, sem dinheiro. Precisavam levantar capital rapidamente. Steve Jobs vendeu sua velha Kombi Volkswagen. Steve Wozniak vendeu sua calculadora científica HP, um equipamento extremamente valioso para um engenheiro naquela época. Juntos, conseguiram cerca de $1.300. Não era muito, mas era suficiente para fabricar as primeiras placas eletrônicas. Agora, faltava apenas uma coisa: um nome para a empresa. Durante uma conversa, Steve Jobs contou que havia passado um período trabalhando em um pomar de maçãs. Gostava da simplicidade daquela palavra. Era fácil de lembrar, amigável, e apareceria antes da Atari na lista telefônica.
Assim nasceu um dos nomes mais famosos da história, Apple Computer. No dia 1º de abril de 1976, a empresa foi oficialmente fundada. Seu escritório? A garagem da casa dos pais de Steve Jobs. Ali, mesas improvisadas substituíam bancadas profissionais. Ferramentas dividiam espaço com bicicletas, caixas e objetos da família. Durante o dia, montavam placas eletrônicas manualmente. À noite, testavam cada unidade. O trabalho era repetitivo, cansativo, mas havia entusiasmo. Cada computador montado aproximava aqueles dois amigos de um sonho que quase ninguém conseguia compreender. Ainda assim, existia um grande problema. Eles tinham um produto, mas não tinham clientes. E tudo poderia terminar antes mesmo de começar. Foi então que um lojista chamado Paul Terrell apareceu com uma proposta que mudaria completamente o destino da Apple. Capítulo 4. O primeiro grande pedido. No dia 1º de abril de 1976, a Apple Computer oficialmente existia. Mas apenas no papel. Na prática, ela ainda era uma pequena garagem, 2 jovens cheios de sonhos e algumas placas eletrônicas montadas à mão. Steve Wozniak passava horas soldando componentes. Steve Jobs saía pelas ruas tentando convencer alguém de que aquele computador tinha futuro. O problema era simples: ninguém conhecia a Apple e ninguém estava esperando por ela. Mesmo assim, Steve continuava batendo de porta em porta. Até que entrou em uma pequena loja de computadores em Mountain View, Califórnia. O proprietário era um homem chamado Paul Terrell. Ele havia acabado de abrir uma das primeiras lojas especializadas em computadores pessoais dos Estados Unidos, a Byte Shop. Jobs entrou carregando um protótipo do Apple I. Terrell observou atentamente a máquina. Ligou o computador, fez perguntas. Analisou cada detalhe. Depois de alguns minutos de silêncio, fez uma proposta inesperada. Eu compro 50 unidades. Steve ficou imóvel por alguns segundos. 50 computadores? Era muito mais do que imaginava. Mas havia um detalhe. Terrell não queria placas eletrônicas desmontadas. Queria computadores totalmente montados e prontos para vender. Jobs respondeu sem hesitar. Você terá os 50. Ao sair da loja, percebeu a dimensão do problema. A Apple não tinha dinheiro para fabricar nem mesmo 10 computadores, muito menos 50. Não havia estoque, não havia fábrica, não havia capital. A única coisa que existia era uma promessa. Mas Steve tinha uma habilidade extraordinária: convencer pessoas a acreditarem no impossível. Ele pegou o pedido da Byte Shop e foi direto aos fornecedores de componentes eletrônicos. Explicou que havia conseguido uma grande venda. Mostrou o contrato. Pediu crédito. Prometeu pagar depois da entrega. Os fornecedores ficaram desconfiados. Afinal, quem era aquela empresa chamada Apple? Quase ninguém tinha ouvido falar. Depois de muita conversa, um deles decidiu assumir o risco. Aceitou fornecer as peças com prazo para pagamento. Era exatamente o que Steve precisava. Naquele momento, a Apple ganhou uma chance de existir. Durante dias e noites, a garagem da família Jobs virou uma pequena linha de montagem. Steve Wozniak montava as placas. Amigos ajudavam na soldagem. Familiares embalavam os equipamentos. Tudo era feito manualmente. Cada computador era testado diversas vezes antes de sair da garagem. Não existiam máquinas modernas, nem esteiras automatizadas. Existiam apenas pessoas trabalhando com dedicação absoluta. Depois de muito esforço, os 50 computadores ficaram prontos. Steve Jobs dirigiu até a Byte Shop para realizar a entrega. Quando recebeu o pagamento, correu para quitar a dívida com os fornecedores. Sobrou pouco dinheiro. Mas havia algo muito mais importante. A Apple havia provado que podia vender.
Pouco tempo depois, novos pedidos começaram a chegar. O boca a boca se espalhava rapidamente entre os entusiastas da tecnologia. A pequena empresa da garagem começava a chamar a atenção. Mas Steve Jobs sabia que o Apple I era apenas o começo. Seu verdadeiro sonho ainda não havia sido construído. Ele queria criar um computador bonito, fácil de usar, capaz de conquistar qualquer pessoa, mesmo aquelas que nunca haviam tocado em um computador. Era uma ideia revolucionária, e para transformá-la em realidade, a Apple precisaria de muito mais do que talento. Precisaria de investimento. Foi então que um ex-executivo da Intel entrou na história. Seu nome era Mike Markkula, e sua chegada mudaria o destino da Apple para sempre. Capítulo 5. O homem que apostou na Apple. No final de 1976, a Apple já não era apenas uma ideia. Os primeiros computadores haviam sido vendidos. A pequena garagem da família Jobs estava cada vez mais apertada. Os pedidos aumentavam. Mas Steve Jobs sabia que existia um limite. Sem dinheiro, a empresa jamais conseguiria crescer. Era preciso encontrar alguém disposto a apostar em um sonho. Foi então que surgiu um nome que mudaria a história da Apple: Mike Markkula. Markkula era um jovem executivo que havia trabalhado na Intel. Ainda muito novo, conquistou independência financeira graças a investimentos em ações da empresa. Poderia ter escolhido uma vida tranquila. Sem dinheiro, a empresa jamais conseguiria crescer. Era preciso encontrar alguém disposto a apostar em um sonho. Foi então que surgiu um nome que mudaria a história da Apple: Mike Markkula. Markkula era um jovem executivo que havia trabalhado na Intel. Ainda muito novo, conquistou independência financeira graças a investimentos em ações da empresa. Poderia ter escolhido uma vida tranquila, mas preferia procurar novos negócios promissores. Quando ouviu falar de dois garotos construindo computadores em uma garagem, decidiu conhecê-los. Ao entrar naquele pequeno espaço, encontrou fios espalhados, ferramentas, placas eletrônicas e um ambiente completamente improvisado. Para muitos investidores, aquilo seria suficiente para ir embora, mas Markkula enxergou algo diferente. Ele não viu apenas computadores, viu duas mentes extraordinárias. Steve Wozniak impressionava pelo talento técnico, era um engenheiro brilhante, conseguia desenvolver soluções que poucos profissionais da época seriam capazes de criar. Steve Jobs impressionava por outro motivo: sua visão, sua confiança, sua capacidade de convencer qualquer pessoa de que o impossível era apenas uma questão de tempo. Depois de conversar durante horas com os dois, Markkula chegou a uma conclusão. Eles precisavam de orientação, precisavam de estrutura e precisavam de capital. Mais do que investir dinheiro, decidiu investir seu tempo. Preparou um plano de negócios detalhado, organizou a empresa, definiu metas, criou estratégias de crescimento e fez uma previsão que parecia absurda. Disse que em poucos anos a Apple estaria entre as maiores empresas dos Estados Unidos. Naquele momento, a empresa ainda funcionava em uma garagem. Pouquíssimas pessoas acreditaram nessa previsão, mas Markkula acreditava e resolveu provar isso com ações. Investiu cerca de $250 mil entre capital e garantias de crédito, uma quantia enorme para uma empresa tão pequena. Foi o investimento que a Apple precisava para respirar. Com esse dinheiro, a empresa alugou seu primeiro escritório de verdade, contratou funcionários, comprou equipamentos, melhorou a produção. Pela primeira vez, a Apple começava a parecer uma empresa. Mas Steve Jobs não queria apenas fabricar computadores, queria criar o melhor computador pessoal do mundo. Enquanto concorrentes produziam máquinas difíceis de usar, destinadas a engenheiros e especialistas, Jobs imaginava algo completamente diferente. Um computador para pessoas comuns, bonito, colorido, simples,
pronto para funcionar assim que fosse ligado. Essa visão parecia ousada. Na época, quase todos acreditavam que computadores eram ferramentas para técnicos. Jobs acreditava que seriam ferramentas para famílias. Era uma aposta gigantesca. Meses depois, Steve Wozniak começou a trabalhar em um novo projeto. Um computador muito mais poderoso do que o Apple I, com teclado integrado, gráficos coloridos, expansível, fácil de usar. Aquele projeto receberia um nome simples, Apple II. Ninguém imaginava. Mas aquele computador transformaria a Apple em uma das empresas que mais cresciam no mundo e faria de Steve Jobs um dos empresários mais famosos da sua geração. Capítulo 6. O homem que foi demitido da própria empresa. Em 1977, o lançamento do Apple II mudou completamente o destino da empresa. Pela primeira vez, um computador pessoal era bonito, fácil de usar e pronto para funcionar logo que saía da caixa. Enquanto muitas empresas ainda vendiam kits para serem montados pelos próprios clientes, a Apple entregava um produto completo. Foi um sucesso imediato. As vendas cresceram em uma velocidade impressionante. Lojas faziam novos pedidos todos os dias. A Apple deixava de ser uma pequena empresa da Califórnia para se tornar um dos nomes mais promissores da tecnologia. Em apenas alguns anos, seu faturamento saltou de milhares para milhões de dólares. Steve Jobs tinha pouco mais de 20 anos. Era jovem, carismático, visionário. A imprensa começou a tratá-lo como o novo rosto da revolução tecnológica. Mas, por trás do sucesso, existia um problema que crescia silenciosamente. Steve Jobs era um líder extremamente exigente. Ele acreditava que pessoas comuns eram capazes de fazer trabalhos extraordinários. Por isso, cobrava o máximo de todos. Funcionários relatavam que trabalhar ao lado dele era uma experiência intensa. Em um mesmo dia, Steve podia elogiar uma ideia dizendo que era genial e, poucas horas depois, afirmar que ela era um completo desastre. Ele pressionava equipes, mudava projetos de última hora, exigia perfeição em cada detalhe. Muitos admiravam sua visão. Outros tinham dificuldade para conviver com seu estilo de liderança. Enquanto isso, a Apple continuava crescendo. Em 1980, a empresa abriu seu capital na Bolsa de Valores. Foi uma das maiores ofertas públicas da época. Da noite para o dia, centenas de funcionários tornaram-se milionários. Steve Jobs, com apenas 25 anos, já possuía uma fortuna gigantesca. Parecia que nada poderia impedir seu sucesso. Mas Steve não queria apenas repetir o sucesso do Apple II. Ele queria criar um computador que fosse décadas à frente do seu tempo. Foi então que conheceu uma tecnologia desenvolvida nos laboratórios da Xerox. Durante uma visita ao Xerox Park, Steve viu algo que mudou completamente sua visão sobre o futuro. Na tela de um computador, pequenos desenhos representavam arquivos. As pessoas moviam objetos usando um pequeno dispositivo chamado mouse. Não era necessário memorizar comandos complicados. Tudo parecia intuitivo. Naquele instante, Steve percebeu que havia encontrado o futuro da computação. Ao voltar para a Apple, reuniu sua equipe e fez uma declaração ousada. É isso que vamos construir. Nascia o projeto Macintosh. Mas desenvolver aquele computador exigia investimentos enormes, prazos apertados e uma liderança ainda mais intensa. Ao mesmo tempo, os conflitos dentro da empresa aumentavam. O conselho de administração começou a se preocupar. Steve Jobs era um gênio, mas administrar uma empresa que crescia rapidamente exigia experiência. Foi então que Steve tomou uma decisão. Convidou um dos executivos mais respeitados dos Estados Unidos para assumir o comando da Apple. Seu nome era John Sculley. Na época, Sculley era presidente da Pepsi.
Steve fez um convite que entrou para a história. Olhando nos olhos do executivo, perguntou: "Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer vir comigo mudar o mundo?" A frase funcionou. John Sculley aceitou o desafio e tornou-se CEO da Apple. No início, os dois pareciam formar uma equipe perfeita. Mas, com o passar do tempo, diferenças de visão começaram a surgir. Steve queria investir mais, arriscar mais, criar produtos revolucionários. Sculley defendia decisões mais conservadoras. Os conflitos tornaram-se frequentes, reuniões terminavam em discussões, os diretores começaram a escolher lados. A empresa estava dividida. Até que, em 1985, aconteceu o impensável. O Conselho de Administração reuniu-se para decidir quem permaneceria no comando. De um lado, Steve Jobs, o fundador da Apple. Do outro, John Sculley, o executivo contratado pelo próprio Steve. Quando a votação terminou, Steve Jobs havia perdido. Aos 30 anos de idade, o homem que criou a Apple foi afastado da empresa. Ao sair do prédio naquele dia, sentiu que havia perdido tudo: a empresa da sua vida, o sonho que construiu desde a garagem, seu propósito. Parecia o fim da história. Mas, sem saber, aquele seria apenas o começo do capítulo mais importante da sua vida. Capítulo 7. A queda que preparou a maior volta da história. 1985, Steve Jobs tinha apenas 30 anos. Era milionário, conhecido no mundo inteiro, fundador de uma das empresas mais promissoras da tecnologia. Mas, por dentro, sentia-se completamente derrotado. Depois da votação do Conselho de Administração, Steve deixou a Apple carregando apenas uma pequena caixa com seus pertences. Ao atravessar a porta da empresa que havia criado na garagem dos pais, uma pergunta não saía de sua cabeça: quem sou eu sem a Apple? Durante semanas, evitou entrevistas, recusou convites. Passava horas caminhando sozinho, tentando entender como tudo havia dado tão errado. Em um discurso anos depois, Steve confessaria: eu estava devastado. Durante alguns meses, nem sabia o que fazer da minha vida. Muitos acreditavam que sua carreira havia terminado. Os jornais diziam que ele era um gênio incapaz de administrar uma empresa. Alguns investidores afirmavam que jamais voltaria a ocupar um cargo importante. Parecia o fim. Mas Steve começou a enxergar aquela situação de outra forma. Pela primeira vez em muitos anos, ele estava completamente livre. Livre para começar outra vez. E foi exatamente isso que fez. Poucos meses depois, fundou uma nova empresa chamada Next. Seu objetivo era construir o computador mais avançado do mundo. Não importava quanto custasse. Não importava quanto tempo levasse. Steve queria criar algo perfeito. Mais uma vez, reuniu engenheiros brilhantes. Investiu milhões de dólares do próprio bolso. Cada detalhe era discutido. O design da máquina, o acabamento, o sistema operacional, a embalagem, tudo precisava ser impecável. O computador da Next não vendeu milhões de unidades. Era caro demais para a maioria das pessoas, mas escondia algo extremamente valioso. Seu sistema operacional era anos à frente da concorrência. Sem saber, Steve estava criando a tecnologia que, no futuro, daria origem ao macOS e ao iPhone. Enquanto trabalhava na Next, outra oportunidade apareceu. Um pequeno estúdio de animação pertencente ao cineasta George Lucas enfrentava dificuldades financeiras. Quase ninguém demonstrava interesse pelo negócio. Steve viu potencial. Comprou a empresa por cerca de 10 milhões de dólares. Ela se chamava Pixar. Na época, muitos consideraram a compra um erro. Steve estava investindo dinheiro em uma empresa que praticamente não dava lucro. Mas ele acreditava que a animação por computador seria o futuro. Durante anos, a Pixar trabalhou discretamente,
desenvolvendo tecnologia, criando curtas-metragens, aperfeiçoando técnicas de animação. Até que, em 1995, aconteceu algo histórico. Foi lançado Toy Story, o primeiro longa-metragem da história totalmente produzido por computação gráfica. O filme foi um sucesso absoluto, encantou crianças e adultos, arrecadou centenas de milhões de dólares e transformou a Pixar em referência mundial. Steve Jobs voltava a ser visto como um visionário. Mas, enquanto sua vida ganhava um novo rumo, a Apple seguia um caminho completamente diferente. Depois da saída de Steve, a empresa perdeu parte da sua identidade. Diversos produtos foram lançados. Muitos deles fracassaram. A concorrência crescia rapidamente. Microsoft dominava o mercado. As vendas da Apple diminuíam. Os prejuízos aumentavam. Especialistas começaram a fazer previsões sombrias. Alguns acreditavam que a empresa não sobreviveria por muito mais tempo. Era difícil imaginar, mas a mesma Apple que havia revolucionado os computadores pessoais estava à beira da falência. Foi então que os diretores perceberam algo. Talvez existisse apenas uma pessoa capaz de salvar a empresa. E essa pessoa era justamente o homem que eles haviam demitido. Depois de 12 anos longe da Apple, o telefone de Steve Jobs tocou. Do outro lado da linha estava o convite que mudaria novamente a história da tecnologia. Steve precisava decidir. Voltaria para Do outro lado da linha estava o convite que mudaria novamente a história da tecnologia. Steve precisava decidir. Voltaria para salvar a empresa que o havia rejeitado, ou deixaria que a Apple desaparecesse para sempre? Capítulo 8. O retorno que salvou a Apple, 1997. 12 anos haviam se passado desde que Steve Jobs deixou a Apple. Durante esse tempo, o mundo mudou. A tecnologia avançou. Novas empresas surgiram. A Microsoft dominava o mercado de computadores pessoais. E a Apple, a empresa que um dia simbolizou inovação, agora lutava para sobreviver. As vendas caíam, os prejuízos aumentavam. Havia dezenas de produtos diferentes, mas nenhum despertava entusiasmo nos consumidores. A empresa parecia perdida. Analistas de mercado faziam previsões pessimistas. Alguns acreditavam que a Apple tinha apenas alguns meses de vida. As ações despencavam, funcionários estavam desmotivados, investidores perdiam a confiança. Foi então que o Conselho de Administração tomou uma decisão histórica: trazer Steve Jobs de volta. No início, ele retornou apenas como conselheiro, mas bastaram poucas semanas para perceber que a situação era ainda pior do que imaginava. A Apple estava sem direção. Cada equipe trabalhava em projetos diferentes. Havia computadores demais, modelos demais, ideias demais e foco de menos. Steve sabia que precisava agir rapidamente. Em sua primeira grande reunião, percorreu a sala observando os produtos da empresa. Depois fez uma pergunta simples: qual destes produtos vocês realmente amam? O silêncio tomou conta da sala. Ninguém respondeu. Steve respirou fundo, pegou uma caneta, desenhou um quadrado em um quadro branco, dividiu-o em 4 partes e disse: vamos fabricar apenas 4 computadores. Um para consumidores, um para profissionais, um notebook para consumidores e outro notebook para profissionais. Todo o restante seria cancelado. A decisão chocou a empresa. Projetos inteiros foram encerrados, produtos foram descontinuados, centenas de pessoas perderam seus empregos. Muitos acharam que Steve havia enlouquecido, mas ele acreditava que simplicidade era uma vantagem. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Essa frase se tornou uma das marcas da sua liderança. Steve também mudou a cultura da empresa.
As reuniões ficaram mais objetivas, as equipes menores, as decisões mais rápidas. Tudo precisava girar em torno de uma única pergunta: isso melhora a vida do cliente? Pouco tempo depois, apresentou ao mundo o primeiro grande símbolo da nova Apple, o iMac. Na época, praticamente todos os computadores eram caixas bege sem personalidade. O iMac era completamente diferente, colorido, transparente, elegante. Parecia um objeto de decoração. Especialistas criticaram, disseram que ninguém compraria um computador pela aparência. Mas Steve enxergava algo que poucos entendiam. As pessoas não compram apenas tecnologia, elas compram experiências. O iMac tornou-se um enorme sucesso. A Apple voltou a dar lucro. Mas Steve ainda acreditava que os computadores eram apenas uma parte do futuro. No início dos anos 2000, a música digital começava a crescer rapidamente. Milhões de pessoas baixavam músicas da internet. Os aparelhos disponíveis eram confusos e difíceis de usar. Mais uma vez, Steve fez a mesma pergunta: como podemos tornar isso simples? A resposta veio em 2001. O mundo conheceu o iPod, 1000 músicas no bolso. Essa era a promessa. Pela primeira vez, carregar toda uma coleção de músicas era algo simples. O iPod transformou a indústria da música. Depois veio o iTunes. E a Apple deixou de ser apenas uma fabricante de computadores. Mas Steve ainda acreditava que a maior revolução estava por vir. Em seu bolso, carregava 3 aparelhos diferentes: um telefone, um tocador de música e um dispositivo para acessar a internet. Aquilo não fazia sentido. Ele queria unir tudo em um único produto. Durante anos, equipes trabalharam em segredo absoluto. Ninguém imaginava o que estava sendo criado. Até que, em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs subiu ao palco do Macworld, em São Francisco. Milhares de pessoas aguardavam o anúncio. Steve sorriu e disse uma frase que entraria para a história: hoje vamos apresentar 3 produtos revolucionários. A plateia aplaudiu. Um iPod com tela sensível ao toque. Mais aplausos. Um telefone celular revolucionário. O entusiasmo aumentou. E um comunicador para acessar a internet. As pessoas imaginavam 3 aparelhos diferentes. Então Steve repetiu lentamente: vocês entenderam? Não são 3 dispositivos. Fez uma pausa. Sorriu. É um dispositivo. Naquele instante, o mundo conheceu o iPhone, e a história da tecnologia nunca mais seria a mesma. Capítulo 9. O legado que mudou o mundo. No dia 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs apresentou ao mundo o iPhone. Naquele momento, poucas pessoas imaginavam a dimensão daquela inovação. Para muitos, era apenas mais um telefone. Mas Steve enxergava algo completamente diferente. Ele acreditava que aquele aparelho mudaria a forma como as pessoas se comunicavam, trabalhavam, estudavam, fotografavam e viviam. E ele estava certo. Em poucos anos, o iPhone revolucionou a indústria dos smartphones. Empresas que dominavam o mercado há décadas começaram a perder espaço. Marcas gigantes desapareceram. Outras precisaram reinventar seus negócios. Mais uma vez, a Apple havia mudado o mundo. Mas, enquanto a empresa alcançava novos recordes, Steve enfrentava uma batalha que quase ninguém conhecia por completo. Em 2003, exames revelaram que ele tinha um raro tipo de câncer no pâncreas. A notícia foi devastadora. Mesmo assim, Steve continuou trabalhando. Participava de reuniões, acompanhava o desenvolvimento de novos produtos, subia aos palcos para apresentar lançamentos. Pouquíssimas pessoas imaginavam o esforço físico necessário para manter aquele ritmo. Com o passar dos anos, sua saúde começou a piorar. Ele precisou se afastar em alguns momentos. Passou por uma cirurgia. Recebeu um transplante de fígado. Mesmo assim,
Sempre que possível, voltava para a Apple, porque acreditava que ainda havia muito a construir. Steve dizia que o tempo era o recurso mais valioso que uma pessoa possui, e justamente por ser limitado, deveria ser usado com sabedoria. Em junho de 2005, durante a cerimônia de formatura da Universidade Stanford, fez um discurso que seria lembrado por gerações. Naquele palco, compartilhou 3 histórias da sua vida. Falou sobre sua adoção, sobre ter abandonado a faculdade, sobre ser demitido da Apple e sobre descobrir que tinha câncer. Ao final, deixou uma frase que atravessou fronteiras. Seu tempo é limitado. Não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Essa mensagem inspirou milhões de pessoas, empreendedores, estudantes, artistas, profissionais de todas as áreas. Steve acreditava que inovação não era apenas criar tecnologia, era ter coragem de pensar diferente. Em agosto de 2011, percebendo que sua saúde já não permitia continuar, Steve renunciou ao cargo de CEO da Apple. Em sua carta de despedida, escreveu que, se algum dia chegasse um momento em que não pudesse mais cumprir suas responsabilidades, seria o primeiro a informar. E esse dia havia chegado. Poucas semanas depois, em 5 de outubro de 2011, Steve Jobs faleceu aos 56 anos. O mundo inteiro reagiu. Lojas da Apple foram tomadas por flores, bilhetes e homenagens. Pessoas formaram filas espontaneamente para agradecer. Líderes mundiais, empresários, artistas e milhões de consumidores reconheceram a importância do homem que ajudou a transformar a tecnologia em algo simples, elegante e acessível. Mas o verdadeiro legado de Steve Jobs nunca foi apenas a Apple, nem o Macintosh, nem o iPod, nem o iPhone. Seu maior legado foi mostrar que tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Ele ensinou que inovação acontece quando engenharia, criatividade e design trabalham juntas. Mostrou que detalhes importam, que simplicidade exige esforço e que dizer não para centenas de ideias é muitas vezes mais importante do que dizer sim para uma. Talvez a maior lição da sua história seja esta. Steve Jobs não começou com dinheiro, não começou com uma grande empresa, não começou com investidores. Começou em uma garagem, com um amigo, algumas ferramentas e uma visão que quase ninguém conseguia compreender. A Apple nasceu porque alguém teve coragem de desafiar aquilo que parecia impossível. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite. Se esta história inspirou você, inscreva-se agora no canal Uma Ideia, um Grande Negócio. Toda semana publicamos um novo documentário contando como uma única ideia deu origem às maiores empresas do mundo. Deixe o seu like. Escreva nos comentários qual empresa você quer ver no próximo episódio. McDonald's, Disney, Netflix, Tesla ou outra grande empresa. Compartilhe este documentário com pelo menos 5 pessoas. Você pode estar inspirando alguém a dar o primeiro passo para criar o próximo grande negócio. Toda grande empresa começou da mesma forma, com uma ideia, uma dúvida, um risco e alguém disposto a acreditar quando ninguém mais acreditava. Steve Jobs costumava dizer que as pessoas capazes de mudar o mundo são aquelas que acreditam que podem. Talvez exista uma ideia na sua mente neste exato momento. Uma ideia que você vem adiando, esperando o momento perfeito. Mas a história da Apple nos mostra uma verdade. O momento perfeito raramente existe. O que muda o mundo é a coragem de começar. Eu sou Marcos Aurélio e este foi mais um episódio do canal Uma Ideia, um Grande Negócio. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo documentário. Toda grande empresa começou com uma única ideia. A próxima pode estar na sua mente. Toda grande empresa começou da mesma forma, com uma ideia, uma dúvida, um risco,
e alguém disposto a acreditar quando ninguém mais acreditava. Steve Jobs costumava dizer que as pessoas capazes de mudar o mundo são aquelas que acreditam que podem. Talvez exista uma ideia na sua mente neste exato momento. Uma ideia que você vem adiando, esperando o momento perfeito. Esperando o momento perfeito. Mas a história da Apple nos mostra uma verdade. O momento perfeito raramente existe. O que muda o mundo é a coragem de começar. Eu sou Marcos Moraes, e este foi mais um episódio do canal Uma Ideia, um Grande Negócio. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo documentário. Toda grande empresa começou com uma única ideia. A próxima pode estar na sua mente.